Olá, boa tarde. Assinala-se hoje o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Um tema para comentar com Marta Melo Antunes, Presidente Mundial do Movimento Vida Ascendente, com quem conversaremos depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. A importância da família na reconstrução da sociedade, um tema recordado pelo Papa entre a viagem aos Estados Unidos e o início do Sínodo. O Papa Francisco recordou esta quarta-feira as várias etapas da sua viagem a Cuba e aos Estados Unidos da América, que culminou no Encontro Mundial das Famílias, um tema que está no centro da vida da Igreja a poucos dias do início do Sínodo dos Bispos. La famiglia, cioè l'alleanza feconda tra l'uomo e la donna, è la risposta alla grande sfida del nostro mondo, che è una sfida duplice, la frammentazione e la massificazione, due estremi che convivono e si sostengono a vicenda e insieme sostengono il modello economico consumistico. A aposta da família, insiste o Papa, é a resposta para vários dos problemas que afetam o mundo contemporâneo. La famiglia è la risposta perché è la cellula di una società che equilibra la dimensione personale e quella comunitaria e che nello stesso tempo può essere il modello di una gestione sostenibile dei beni e delle risorse del creato. A Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Família tem início este domingo no Vaticano. A viagem do Papa aos Estados Unidos da América deixou muitos momentos para recordar, como o inédito discurso no Congresso norte-americano, no Capitólio. O Papa da Santa Sé. Foi assim que Francisco foi apresentado aos congressistas e senadores do Congresso norte-americano, onde pela primeira vez na história se apresentou um chefe de Estado do Vaticano. Ali, o Papa pediu o fim da pena de morte e defendeu o caráter sagrado da vida humana. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate at different levels the global abolition of the death penalty. I am convinced that this way is the best, since every life is sacred. Every human person is endowed with unalienable dignity, and society can only benefit from the rehabilitation of those convicted of crimes. Numa visita dominada pelas preocupações com a família, Francisco quis deixar aos legisladores norte-americanos um alerta sobre a importância do matrimónio. I cannot hide my concern for the family, which is threatened, perhaps as never before, from within and without. Fundamental relations are being called into question, as is the very basis of marriage and the family. A histórica intervenção aludiu ainda ao fundamentalismo religioso e à violência, à crise de refugiados em todo o mundo e à crise económica e ecológica, apelando a uma maior ação na luta contra a pobreza e em defesa do ambiente. A Igreja Católica está atenta à realidade dos jovens e o setor da pastoral juvenil pretende dar-lhes pistas rumo ao futuro. O Papa Francisco, na última visita ad limina, manifestou a preocupação da debandada dos jovens portugueses da Igreja. Os responsáveis da pastoral juvenil em Portugal estiveram a refletir sobre as causas desta migração e na busca de propostas para estancar esta debandada. Uma das causas pode ser que, de facto, o processo de iniciação cristã não vincula à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo nem à Igreja. Pode ser um processo de iniciação cristã que é preciso rever,
que é preciso rever, não é? E este processo de iniciação cristã tem a ver também com aqueles que acompanham os jovens. E o Papa falava do testemunho do catequista e falava do testemunho da comunidade. Os jovens são como um telemóvel, com um potencial enorme. Com um telemóvel fazemos tudo, mas se o telemóvel perder a carga, se perder a rede, não funciona. E os jovens também precisam dessa rede, precisam dessa carga, precisam desse dinamismo interior que faça chegar, que faça aproximar, que faça com que cada um possa desenvolver os seus dons para se colocar ao serviço. E este serviço do bem comum, este serviço ao outro, na totalidade da nossa existência. Como que aquele grande princípio, give all, get more. Dá tudo e recebes mais. A Pastoral Juvenil está atenta às contingências da juventude e faz propostas enraizadas no Evangelho. Durante as 4ª Jornadas Nacionais subordinadas ao tema O Jovem tem Saída, a Misericórdia na Pastoral Juvenil, os responsáveis leram e interpretaram os sinais dos tempos no mundo jovem. É de facto a vontade de caminhar, para que esta vontade de caminhar seja enraizada. Não queremos fugir da realidade, queremos de facto olhar para ela bem fundo e sobretudo com o olhar de Deus. Daí que também nestas jornadas, como em outros tantos momentos, aquilo que se tem tentado focar é como captar os jovens, como comunicar aos jovens, como transmitir a nossa fé, como chegar àqueles jovens que não vivem verdadeiramente o sentido da vida. De facto, nós temos de refletir sobre o que é que propomos aos jovens, não é? O que é que propomos aos jovens, não é? O Papa falava deste testemunho forte de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Portanto, o que é que propomos? Caminhar com eles, não fazer uma pastoral só para eles. Fazer caminho com a juventude e aproximá-los da comunidade é uma forma de cativar os jovens. Quando eles se sentem inseridos, os frutos aparecem e a comunidade fica com sangue novo. As nossas comunidades têm de se abrir, acolher, gostar de ter jovens, sentirem-se que os jovens se sintam em casa, na comunidade, acolhidos. Daí que a paróquia tem de rever a sua identidade de família. E hoje este grande grito, quer este jubileu, quer todos os encontros da Pastoral Juvenil, o que promovem e aquilo que motivam é que cada um faça a experiência deste abraço de Deus, que cada um se encontre consigo mesmo. E esta capacidade de encontro, então, quem é este Deus que me move, que me faz ir mais longe? Quem é este Deus que eu falo, que eu apresento como o Deus de amor? E este Deus de amor que não foge à realidade da vida, mas que assume a minha vida. Como? Como é que eu transmito a um jovem que está desempregado? Como é que eu transmito a um jovem que está sem um sentido de vida, sente um vazio dentro de si? Como é que eu digo a um jovem neste mundo de instabilidade? É aqui que entra, de facto, o grande papel de ajudar a criar reflexão, de pensarmos na vida. Num mundo em turbulência, os jovens são os protagonistas do futuro. A Igreja está atenta a esta realidade e faz-lhes propostas centradas nos valores. As realidades juvenis habitam um mundo em transformação. A Igreja Católica propõe-lhes uma cultura de encontro. A realidade juvenil em todo o mundo tem as suas especificidades. A Igreja está atenta aos jovens e pretende oferecer-lhes propostas para os integrar nas comunidades. Depois da conclusão do processo de iniciação cristã, é fundamental dar-lhes uma atenção redobrada. Depois, nem sempre existem propostas para que os jovens continuem. Muitas vezes eles vão voltar quando quiserem buscar, digamos, o certificado para poder celebrar o sacramento do matrimônio ou para buscar a própria preparação remota ao sacramento do matrimônio. No período das grandes decisões, os jovens necessitam de um tratamento específico e um acompanhamento nas escolhas do dia a dia. A Pastoral Juvenil não esqueceu esta etapa e propõe caminhos novos. Em 84, o Papa João Paulo II convocou pela primeira vez os jovens do mundo inteiro para um encontro em Roma. Queria encontrar os jovens. O Papa Francisco fala muito da cultura do encontro, né? Mas, assim, não é o primeiro, digamos, a utilizar dessa metodologia do encontro
para promover a pastoral. O Papa João Paulo II foi um grande impulsionador da pastoral juvenil e da cultura do encontro. Em 1985, deu-se a grande explosão da pastoral juvenil. Os jovens sentiam que o Papa estava com eles e responderam afirmativamente ao convite feito pelo Papa polaco. E foi nesse ano, de 85, exatamente há 30 anos atrás, que João Paulo II instituiu as Jornadas Mundiais da Juventude, que tanto bem tem feito a pastoral juvenil da Igreja em todo o mundo. A realidade da pastoral juvenil a nível mundial vista pelo padre João Chagas, membro do Conselho Pontifício dos Leigos. Propostas para que os jovens não debandem da Igreja. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Assinala-se esta quinta-feira o 25º Dia Internacional das Pessoas Idosas e é sobre a relevância desta iniciativa das Nações Unidas que falamos agora com Marta Melo Antunes, convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que relevância tem, de facto, assinalar este dia, sobretudo quando se vão conhecendo estudos do abandono dos idosos, concretamente aqui em Portugal, a GNR diz que há mais de 500 idosos em risco. Como é que sente também que são incluídos os idosos na sociedade? Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Na verdade, nós somos, os idosos, porque eu também já me incluo nos idosos, somos cada vez mais em todo o mundo, nomeadamente aqui em Portugal, e é toda uma realidade da nossa sociedade que precisa ser revista, fundamentalmente, ou em especial, aqui no nosso país, porque há uma ideia de que os idosos são um peso na sociedade. Isso não é verdade. Os idosos não são um peso, têm o seu lugar como de qualquer outro grupo etário e, portanto, acho que a iniciativa deste dia vai nos chamar a atenção e vai possibilitar que pensemos um bocadinho nestes assuntos e nesta matéria. E que cultura é necessário, enfim, transformar para que os idosos não sejam encarados dessa forma? Eu penso que há dois aspectos diferentes. Há o aspecto que é consciencializar toda a sociedade para este problema, para o problema de que a sociedade está cada vez a envelhecer mais e, portanto, é necessário adaptarmos-nos a essa realidade, e há depois, do ponto de vista dos idosos, saberem lutar por um lugar que lhes compete, por aquele lugar que lhes compete. Como qualquer minoria, as coisas não aparecem, teremos que ser nós a lutar e a criar as condições para que isso possa acontecer. Mas que será cada vez menos uma minoria, não é? Cada vez menos uma minoria. Por um estudo da União Europeia, também destes dias, que diz que dentro de 65 anos, 1 em cada 8 pessoas deverá ter mais de 80 anos. E não sei se sabe que cá em Portugal, dos países europeus, nós somos aquele que temos a maior percentagem de idosos. Portanto, nós neste momento somos uma das populações mais envelhecidas. E, portanto... Na sua opinião, isso é uma oportunidade para a sociedade portuguesa? Sim, na minha opinião, claro, era bom ter uma grande renovação, não é? Não vou dizer que é melhor ter mais pessoas idosas do que crianças, não é verdade, que jovens. Mas é na medida em que as pessoas idosas... E eu agora vou aproveitar para fazer uma distinção, porque, do ponto de vista das Nações Unidas, idoso é qualquer pessoa que fez a partir dos 65 anos. Mas nós estamos a lidar com duas realidades muito diferentes, porque as pessoas que estão já dependentes, portanto, os idosos que já estão dependentes, que já têm algumas debilidades, esses têm necessidade que a sociedade se ocupe deles e não podem ser esquecidos. E isso é fundamental. E depois temos que pensar na contribuição positiva e muito importante que toda a outra faixa dos idosos, portanto, todos aqueles idosos que têm mais de 65 anos, mas que estão em perfeitas condições e nas suas atividades plenas, podem dar à sociedade e contribuir para o bem comum, para a realização do bem comum. E isso poderá acontecer no exercício de alguma atividade profissional ou quer dizer, numa iniciativa de voluntariado? Em princípio, na minha perspectiva,
E se a organização, se a sociedade estiver bem organizada, a partir dessa idade, as pessoas idosas, as pessoas estão numa situação de reforma, ou têm, pelo menos, já... E devem deixar a parte, se não for muito necessário, a parte profissional aos mais novos. Porque nós temos duas coisas muito importantes. Temos tempo, que era uma coisa que normalmente não se tem durante a vida, e agora tem-se tempo, e temos o dom da gratuidade. Portanto, nós podemos servir e servir gratuitamente. E isso é muito importante e eu acho que é uma vantagem importante e é a nossa contribuição para a sociedade. E é essa um dos valores, uma das riquezas de ter muitos idosos e idosos que ainda com possibilidade de contribuir para o bem comum. E que contributo podem oferecer também até à própria consolidação da família e à estabilidade da família? Exatamente, acho que é muito relevante o papel dos idosos na família. Por um lado, podemos pensar nos avós, e quando eu estou a falar nos avós, estou a falar do avós num sentido muito lato, porque há uns tios-avós, há o vizinho, por vezes tem a função de avós, portanto é no fundo esse... Portanto, como elemento agregador da família. Nós sabemos que os avós são, neste momento, um elemento importante da agregação da família e depois, principal, não acho que não é só os cristãos, mas nós cristãos, que temos um sentido de vida, um sentido para a vida, não é um sentido especial para a vida, e podemos fazer essa transmissão aos mais novos. Portanto, como transmissores de valores, os idosos penso que são muito importantes na família, como elemento agregador e como elementos de transmissão de valores. Isso penso que é o mais importante. Acredito que acompanhe com particular atenção aquilo que o Papa vai dizendo também sobre este tema. Que contributo acha que ele vai oferecendo para a valorização das pessoas idosas, rejeitando essa cultura de descarte? Pois, eu acho que ele nos vai chamando a atenção e nos vai despertando as consciências para este problema muito grave, que é o problema do descarte das pessoas idosas, principalmente quando o resto da sociedade sente que as pessoas já não têm valor numa sociedade mercantilista, porque as pessoas têm sempre o seu valor o valor intrínseco de cada indivíduo é sempre está sempre presente até ao fim da vida. Mas o Papa chama-nos a atenção. Eu gostava de referir que saiu anteontem um relatório exatamente sobre este problema do cuidado dos idosos e em que Portugal, na Europa, é aquele país que menos generoso é para com os idosos. Portanto, que tem menos, em quase todos os aspectos que foram considerados, nós estávamos quase no fim da lista. Nós não temos muito pouco acesso aos cuidados continuados, muito pouco acesso ao cuidar. Nós temos uma percentagem mínima de pessoas que se ocupam de idosos sozinhos e que estão dependentes e, portanto, que precisam E isso, penso que o Papa tem todos estes apelos do Papa nos fazem ter mais consciência do problema. E, portanto, preparar são diferentes, enfim, iniciativas que dependem das organizações centrais, há outras que dependem dos próprios idosos, não é? Para valorizar precisamente esta faixa etária. Marta Melo Antunes é Presidente Mundial do Movimento Vida Ascendente. Que contributo oferece este movimento precisamente à valorização das pessoas idosas? Eu penso que este movimento é muito importante porque nos ajuda, é um movimento, concretamente um movimento cristão de reformados. Embora aqui nos reformados nós podemos pensar uma mãe de família cujos filhos saíram de casa e que já está com mais tempo. Exatamente, é também considerada um reformado. Nós, concretamente, somos um movimento cristão de reformados e somos um movimento que nos pretendemos mais ser um movimento de ação católica que um movimento só de espiritualidade. Embora sejamos também um movimento de espiritualidade. Quer dizer que é mais de intervenção na sociedade? Mais, mas também. Não digo mais, mas digo também. Nós, nesta fase etária, é uma altura em que o problema da transcendência, o problema do transcendente se põe, normalmente, e, portanto, queremos melhor aprofundar a nossa fé, saber, fundamentalmente,
em que é que acreditamos, porque é que acreditamos e o movimento dá-nos a possibilidade de fazer isso. Mas o movimento não é só isso, como eu digo, não é só um movimento espiritual, embora também seja de espiritualidade, mas ajuda-nos a viver fraternalmente. A amizade é uma característica muito importante nesta fase etária da vida, porque há muita gente isolada, muita gente sozinha e, portanto, a amizade que possa vir mesmo sem ser da família, a própria família, é o fundamental, mas mesmo sem ser da família, e este movimento pode trazer essa noção de viver fraternalmente uns com os outros. E depois temos uma outra grande preocupação, que é traduzir em atos concretos o nosso compromisso cristão com a sociedade e com a Igreja. E como é sempre mais fácil. Claro que isto pode ser tudo feito individualmente, mas como é sempre mais fácil trabalhar em conjunto, viver em solidariedade do que sozinho, não é? Portanto, este movimento ajuda-nos a isso, a refletir juntos. E acredito que seja uma experiência que fazem nos grupos do movimento. Sim, acredito. Comigo. Experimentei e gostei, e por isso estou aqui. O movimento deu-me muitas oportunidades e penso que dará a todas as pessoas que quiserem, que se quiserem juntar a nós. Ficaríamos todos muito contentes, é para isso que estamos, é para servir. Fundamentalmente, na nossa idade, o que nós queremos é servir a sociedade, servir a Igreja. Uma forma de valorização das pessoas idosas através deste movimento. Marta Melo Antunes, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia neste Dia Internacional das Pessoas Idosas e felicidades. Obrigada igualmente. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.